Nesse vídeo aqui eu quero te contar como produzir conteúdo todos os dias, mesmo que tu não seja uma pessoa criativa. Se tu não foi abençoado pelos deuses aí da criatividade e tu vê vários produtores de conteúdo aí terem várias sacadas criativas, conseguirem produzir um conteúdo cheio de... E, cara, tu fica olhando, nossa, que cara criativo, eu não consigo ser assim. Tu não precisa ser assim, tu não é, tá? Se tu não é. Eu não me considero uma pessoa criativa nesse quesito de produção de conteúdo, sabe? Cara, eu sou uma pessoa normal que eu entendi a importância da produção de conteúdo, então eu sei que eu tenho que produzir conteúdo em volume, eu sei que eu tenho que produzir conteúdo todos os dias, talvez tu pense assim também, mas aí tu fica esbarrando nessa barreira, mas eu não sou criativo o suficiente para produzir conteúdo todo dia. Eu vou te explicar que tu não precisa ser criativo para produzir conteúdo todo dia, tá? Porque, normalmente, né, e tu me diz nos comentários aqui, tu pensa sobre o que eu vou falar hoje, quando tu vai produzir conteúdo, teu dia inicia lá, tu sabe que tem que produzir, tu fica pensando sobre o que eu vou falar hoje, e daí tu tem uma página em branco, velho. Isso é péssimo, tá? Então eu quero fazer um exercício aqui contigo de limitação criativa, tá? Quando a gente limita certas coisas, a gente vai ficar mais criativo, a gente vai ter mais facilidade de ter ideias. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Porque é aquela coisa, se eu te falar, pensa numa palavra. Tem tantas palavras na língua portuguesa, mas se eu te falar pensa numa fruta, daí fica mais fácil, né? Banana, maçã, morango, tudo mais, fica mais fácil. Então agora, ao invés da gente pensar sobre o que eu vou falar hoje, que é uma coisa muito ampla, a gente vai começar a fazer esse exercício de limitação criativa. O que tu vai pensar? Tu vai pensar assim, ó, o que eu aprendi hoje, o que eu percebi hoje no meu dia, que eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Isso aqui, ó, é a categoria de sacada. Então, o que eu poderia compartilhar de sacada, de como, de tutorial, de passo a passo em relação ao meu trabalho com a minha audiência que eu aprendi hoje ou me dei conta que eu sei fazer muito bem hoje, sabe? Porque às vezes a gente está em conversa com o cliente e ele pergunta, nossa, mas eu tenho dificuldade com XPTO. E daí fala para ele, não, isso daí, o cliente, é muito simples de resolver, o que você vai fazer tal e tal coisa. E daí tu pensa, pô, já que eu falei isso pro meu cliente, deixa eu fazer um vídeo sobre isso também, sabe? E daí tu faz um vídeo de sacada sobre isso. É esse negócio que eu quero começar que tu pegue, assim. Pô, isso. Eu acabei de explicar isso hoje mais cedo pro meu cliente, vou fazer um vídeo sobre isso também, sabe? Então, o que tu aprendeu hoje, o que tu te deu conta hoje que tu sabe fazer que tu poderia compartilhar com a tua audiência? Outra coisa, o que tu viu hoje, o que tu consumiu de conteúdo de uma outra pessoa que te chamou atenção? Que tu às vezes concordou, ou às vezes que tu acha que tu poderia complementar aquilo. Pô, achei legal isso aqui que o fulano falou, mas eu gostaria de complementar. Daí saem aqueles vídeos de react, né? Aqueles vídeos de tela dividida. Eu chamo essa categoria aqui de análise. O que a gente pode analisar que a gente viu hoje no nosso dia a dia? Fazer uma análise. O que é uma análise? Normalmente a gente vê o ponto da pessoa e daí a gente, pô, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, mas pô, isso aqui eu acho muito legal, daí a gente complementa. Para mim, análise é muito isso. Pegar uma coisa exterior e daí tu dar a tua visão sobre aquilo. Tu está analisando aquilo. Muito bom formato de conteúdo. Outro, o que eu vi hoje que eu concordei ou não concordei? Isso daqui é um pouco diferente da análise, mas no jeito que tu vai fazer o vídeo, por exemplo. Enquanto de análise tu pode fazer um vídeo com fundo verde, tela dividida, normalmente essa categoria aqui que eu chamo de opinião, pode ser um vídeo simplesmente falando, sentando na frente da câmera e entregando tua opinião. Pô, nesse vídeo eu quero entregar minha opinião sobre o assunto X. Entende? Esse é um ótimo conteúdo para te posicionar. Mas até aqui, ó, o que tu aprendeu hoje, o que tu viu, o que tu concordou ou não, tudo isso aqui percebe que aconteceu já no teu dia a dia. Tu não precisa ser criativo para conseguir responder essas perguntas. Concorda comigo daqui? Tu não precisa ser criativo para isso. Tu precisa ser sagaz. Tu precisa ter a sagacidade que eu gosto de falar. Mas criatividade não. Entende? Tá, vamos seguir aqui, ó. Que história que tu lembrou hoje? Tem dias que a gente acorda meio nostálgico, não tem? Que a gente fica lembrando de histórias do passado, histórias nossas, histórias de clientes. Que história poderia contar hoje? Às vezes histórias a ver com o nosso trabalho, sim, mas às vezes história que não. Produzir conteúdo não é só sobre falar sobre o nosso trabalho. Então que história tu poderia compartilhar hoje com a tua audiência? Entende? Conteúdo de história, que é a categoria de história, é ótimo, velho, para gerar conexão. Para a pessoa te conhecer mais, para a pessoa saber coisas tuas além do teu trabalho, por exemplo, se for uma história pessoal. Entende?
Outra, como foi teu dia hoje? Será que teve alguma coisa da tua rotina, essa é a categoria de rotina, que tu poderia compartilhar com a tua audiência? E daí aqui sim entra a parte de fazer um vlog, de repente, ou compartilhar alguma parte do teu dia. Tem uma guria que eu gosto muito, a Gabi Mello. Ela fala sobre vendas. Ela faz vários conteúdos da rotina dela, por exemplo, ela fazendo uma venda. Daí ela filma ela fazendo a venda. Isso daqui é muito poderoso, velho. Porque isso aqui a gente para de falar sobre e a gente começa a demonstrar. E é muito melhor mostrar do que só falar. Então, o que que tu pode mostrar da tua rotina? De repente, tu faz atendimentos ao público, tu é dentista, por exemplo, tu é médico, pô, vale muito a pena mostrar o que tu pode mostrar, lógico. Tudo isso aqui, né, galera, pelo amor de Deus, tem um bom senso para adaptar para a realidade de vocês, tá? Mas isso aqui é universal, isso aqui funciona independente do teu mercado. Então, o que que tu pode mostrar? Como que foi o teu dia hoje? Será que tu poderia mostrar alguns recortes do teu dia hoje? Isso aqui é uma coisa para fazer vocês pensar realmente, tá? O que que aconteceu hoje no teu dia que tu poderia mostrar? Rotina. Que pergunta que tu recebeu hoje? Tem aquelas perguntas que a gente sempre recebe e muitas vezes a gente não respondeu nunca. Então, pô, faz um vídeo respondendo essa pergunta, faz um carrossel explicando essa coisa que sempre te perguntam. Pra, de novo, não ter que ficar pensando sobre o que que tu falou hoje. Entende? Então, de repente, mesmo exemplo, pô, tu atendeu uma pessoa, às vezes tu faz atendimento, tu entrega consultorias, tu entrega mentorias, tu tem realmente uma prestação de serviço onde tu atende as pessoas, às vezes tu é nutricionista, tu faz vários atendimentos no dia. Eu tenho certeza que tu tem várias perguntas que tu recebe em todo atendimento e às vezes tu não respondeu elas. Lógico, para tu fazer isso aqui andar, para tu conseguir produzir conteúdo todo dia, cara, tu tem que ter no mínimo um caderninho para tu anotar os negócios, tem que ter um Notion, um cara onde tu vai jogar essas ideias para depois ir tu lá pegar onde tem essa lista de ideias para fazer teus vídeos, fazer teus textos. Mas o primeiro passo para tu postar todo dia sem ser uma pessoa criativa é tu começar a olhar pro teu dia a partir dessas 7 lentes, tá? Que pergunta tu recebeu hoje? Ah, isso aqui é a categoria de FAQ, que eu chamo. Última pergunta, o que te deixou reflexivo hoje, pensativo, uma brisa filosófica de trabalho, de pessoal? Isso aqui é o que eu chamo de reflexão. Essas categorias aqui, ó, sacada, análise, opinião, história, rotina, FAQ, reflexão, são o que eu chamo das 7 categorias dos conteúdos documentativos, tá? Quando tu começa a olhar para o teu dia a partir dessas 7 categorias dos conteúdos documentativos, tu não vai precisar de criatividade. Tu não vai mais pensar sobre o que eu vou falar hoje. Tu vai começar a olhar para o teu dia a partir dessas lentes, vai começar a te fazer essas perguntas. E daí tu vai ter muitas ideias de conteúdo, e daí tu não precisa ser criativo, só precisa ser sagaz. Porque essa é a coisa que eu mais vejo assim, de dificuldade com os meus clientes. Eles começarem a treinar essa sagacidade. De ver numa situação comum conseguir extrair uma temática. Conseguir extrair uma temática. Por exemplo, desse atendimento que tu fez, de um contato ali que tu teve com o teu cliente, tu olhar assim, pô, ele teve a dúvida tal. Eu vou fazer um conteúdo sobre tal temática. E depois posso fazer um outro vídeo disso. Mas uma mesma temática, vamos pegar o caso do nutricionista que é mais fácil. Tipo, ó, conteúdo sobre pão. O cara perguntou sobre pão, comer ou não comer pão. Isso aqui, uma temática só, uma ideia só, ela pode ser distribuída nessas 7 categorias, por exemplo. Tu pode fazer um conteúdo sacado, né? De como eu adicionei o pão na minha dieta para emagrecimento. De análise. Vamos fazer uma análise sobre os tipos de pães bons para emagrecimento. Tem o Salvador, tem não sei o que, o pão preto, o pão não sei do que. Opinião. Pão na dieta. Qual a minha opinião sobre pão na dieta? Né? História. Sei lá, pode contar uma história de como uma vez a tua avó fazia um pão caseiro que era delicioso, daí tu vai falar sobre a história do pão caseiro da tua avó. Um pouco do teu dia, né? Mostrando realmente um pouco do teu dia ali, estilo vlog, e mostrando que na tua dieta, nesse teu vlogzinho, tu come pão. Pergunta frequente, né? Conteúdo sobre pão, né? Nutri, pão pode ir na dieta ou não? Pode fazer isso aqui em formato de caixinha de pergunta. Reflexão, né? Pode fazer uma reflexão de como às vezes as pessoas pensam que para uma dieta de emagrecimento tem que ter tanta restrição assim. Na verdade, não. É só fazer escolhas inteligentes.
Então, na mesma temática, ela pode render no mínimo 7 conteúdos, e também as categorias, elas não ditam o como tu vai fazer o conteúdo. Também tu pode fazer um vídeo mais longo de sacada, por exemplo, pode fazer mais curto, pode fazer em texto, pode fazer em foto. Então, quando tu começa a destravar esse olhar documentativo que eu chamo, tu vai ver que a produção de conteúdo, na verdade, é muito simples e que tu não precisa não de criatividade, tu precisa dessa sagacidade para perceber o ouro que tu tem no comum. Eu gosto de falar que documentar é a gente desenvolver a habilidade de perceber o extraordinário no ordinário. A vida de todo mundo é comum, ninguém tem uma vida extraordinária. Mas se a gente tem nosso olhar documentativo, a gente vai conseguir extrair essas temáticas, falar elas com naturalidade, vai conseguir imprimir nossa personalidade no conteúdo. Isso que é muito importante, sabe? Botar a nossa visão no conteúdo. Porque é isso que deixa o negócio único, porque absolutamente ninguém na face da Terra tem vida igual a minha, tem vida igual a tua. Então esse framework, esse modo de pensar, vai fazer tu produzir conteúdo todos os dias, mesmo sem ser uma pessoa criativa. Pegou? Fez sentido? Se tu gostou desse vídeo, tem o link aqui embaixo do meu curso Conteúdos Documentativos. Lá tem um outro vídeo, tem uma outra aula gratuita, basicamente sobre isso que eu falei. Mas se tu quiser entrar no curso, vai ser um prazer te ter lá. Além do método gravado, a gente tem os encontros ao vivo também a cada 15 dias. Enfim, é uma comunidade bem legal que a gente está criando lá. E se tu gostou desse vídeo, se fez sentido, se ficou alguma dúvida, sei lá, ou tu quer criticar, ou tu quer elogiar, deixa um comentário aqui, não deixa de se inscrever no canal também. E a gente se vê na próxima.